Olá, meu povo, boa tarde para vocês, né? Não importa a hora que você esteja vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo nesse canal, eu somente quero conversar. Se você não me conhece, meu nome é Ellen Cristina Rey, eu sou escritora, né? Eu agora comecei um blog que é vinculado com esse canal, que está comemorando aniversário, né, de mês, meu bebê tem um mês, e é sobre esse tema do vídeo que está aí no título. E o esquema do canal, para quem não sabe, é: você coloca o vídeo para rodar, muitas vezes você não precisa olhar para mim, coloca um fone e escuta meu desabafo, minha conversa, tá? Que eu somente quero conversar, nasceu desse desejo de dialogar com vocês através das minhas reflexões sobre a vida, sobre os temas que meu coração for tocado para trocar com vocês, tá bom? Seja bem-vindo, se inscreva, acompanhe meu trabalho, deixa um comentário, sugestão de vídeo, me acompanha na rede vizinha, né, lá, que todas as vezes tem meus stories, tem meus reels e tem minhas postagens, tá bom? Meus futuros trabalhos também. E acompanhe o blog do canal, eu somente quero conversar, que todo domingo e uma vez por semana tem um post lá, um texto reflexivo ou temático. Todo domingo é um tema mais pesado, mas esse domingo, como é um domingo especial, né, onde nós falaremos sobre um mês do blog, eu espero vocês lá também, tá bom? Então vamos começar o vídeo? Clica agora, foninho, escuta a minha voz, tá bom? Desde quando eu comecei o caminho aqui no YouTube, lá em 2016, bem no auge, que eu estava bem depressiva, que eu tinha enterrado o pai dos meus filhos, que eu me via sozinha, eu descobri o YouTube. E eu lembro que quando eu descobri o YouTube, eu descobri através dos relatos sobrenaturais. Eu adoro, sabe? Que viu fantasmas, que passou por uma experiência que não tem explicação, e aquilo me encantou. E eu lembro que na época eu tinha um tablet, um A5, sei lá, um A5 grande, da Samsung. E eu decidi que eu ia começar a gravar. Gente, eu não sabia nada de como fazer. Eu sabia que era de graça para fazer o canal. Isso eu sabia. E comecei a fazer os vídeos de sobrenatural, os relatos que eu já sabia, que muitos se transformaram no livro, né, Voz do Submundo, Espectros Pesadelos e tal. Mas eu sempre sentia que alguma coisa estava faltando. Claro que eu estava doente, então a cabeça estava meio conturbada, meio cheio de informações ruins. E aí eu decidi depois, eu dei um tempo nesse canal. Aconteceu umas coisas, perdi celular, perdi tudo. E eu abri um canal com o meu nome. Trabalhei um tempo nele, mas sempre sentindo esse vazio. Sabe, essa coisa. Porque muitas vezes a gente, quando é novo, eu tinha o quê? 24, 25. Então, a gente não tem experiência. E eu sempre sentia que estava faltando algo. Fazia os vídeos, me divertia com os vídeos, mas chegava uma hora que o desejo no meu coração morria. E eu também nessa época, gente, eu fiz uma besteira muito grande e eu parei de escrever nessa época. Então, as dores foram muito maiores. Então, assim, eu abandonei a escrita e abandonei os vídeos que eu gostava, abandonei os meus sonhos, porque eu estava morta por dentro. É horrível quando você está doente, porque você morre por dentro, né? Você não morre só por fora, você morre por dentro. E foi indo, fiz um canal de crochê, fiz um canal sobre crochê, foi muito legal. Eu tenho ainda o canal até hoje, 890 inscritos, só que do mesmo jeito, eu sentia que aquilo não era para mim. Algo faltava. O que será esse algo? E aí, no ano de 2025, olha o caminho que eu dei, gente, olha o caminho, olha o percurso. Por isso que você diz que as pessoas dizem que as pessoas se amadurecem com o tempo. Realmente, porque eu demorei bastante, para me encontrar, para ver o que eu queria, para saber o que eu desejava de verdade, quem era eu. Em 2025, no dia 24 de janeiro de 2025, eu
publiquei o meu primeiro livro para o mundo. Eu descobri que a Amazon dava essa oportunidade para os escritores lançarem os seus e-books, né? Não precisando ser físico, porque eu não teria dinheiro para investir. Até hoje eu não tenho esse dinheiro para investir, por isso que eu estou trabalhando para correr atrás desse investimento, que não vem ao caso. E já comecei a ficar mais animada, porque parece que eu comecei a retomar os meus sonhos. Fui mexer nos arquivos que eu tinha guardado, que estava guardadinho, de escrita na mão, que eu passei pro computador e foi me dando mais desejo e fui vindo. E os canais parados, né? Que eu parei de gravar, parei de tudo. E no ano 2025 eu criei este canal, Eu Somente Quero Conversar. Eu estava ainda nessa minha cabeça perdida, sabe? Eu não sabia onde é que eu ia, eu tinha trancado a faculdade, sabe? Eu tinha trancado a faculdade, tava perdida, sabe, o caminho, eu tava olhando para as paredes, não sabia para onde eu ia, o que eu fazia, o que eu agia, para onde eu ia, porque eu tava totalmente péssima. E aí eu tava em casa, nunca vou esquecer, eu tava sentada na frente do computador, e aí me deu uma ideia de eu gravar um vídeo para me desabafar, eu precisava chorar, eu precisava falar. Falei, como que eu vou criar um canal? Eu já tenho um canal fracassado que eu desisti. Eu tenho outro que eu desisti, eu não posso lançar esse vídeo lá. Como? Aí me deu uma ideia de eu abrir um canal novo. Putz, e agora? Como que eu vou criar um canal novo? Como que vai ser o nome desse canal? E eu queria muito conversar. Só falar. E aí me veio o nome. Eu Somente Quero Conversar. E criei o e-mail. Para ninguém tomar esse nome, né? Eu Somente Quero Conversar. E criei o nome do canal. Eu Somente Quero Conversar. Porque era o meu desejo, eu estava muito agoniada, muito perturbada, muito perdida dentro de mim, dentro dos meus sonhos que eu deixei morrer muito tempo. E larguei a faculdade, sabe? Desistindo das coisas. E aí eu criei. Eu Somente Quero Conversar. O primeiro vídeo, depois eu vou ver quando que foi que eu lancei, mas também tem mais de ano. E também gravei alguns vídeos, eu parei, faltava alguma coisa. Sempre falta alguma coisa. E aí eu descobri os blogs. Tava vendo um dia, tava passando nas redes, e eu vi as pessoas falando do blog, vamos retomar o blog, vamos retomar o blog, vamos retomar o blog, vamos retomar o hábito do blog. Eu falei, gente, o que é um blog? Porque na verdade eu sempre escutei sobre falar o blog, mas eu nunca fui atrás de ler um blog. Eu achava que era tudo para falar sobre cabelo, beleza? Eu tinha esse estereotipo que eu tinha colocado na minha cabeça, que era só para baboseira, não para algo válido. E aí eu fui entrar nos blogs, fui buscar blog, gente, cada blog bom, com ideias boas, bem estruturados, bem falados, bem desenvolvidos. Eu falei, ai, gostei. Porque aí envolve duas coisas que eu amo, conversas e escrita. Já meus olhos brilharam. Meus olhos brilharam, meus olhos ficaram doidas. Isso foi o ano passado, gente. Eu tô com essa ideia do blog desde o ano passado, tá? E eu fui trabalhando, eu fui vendo, eu fui enrolando, fui postergando. Aí esse ano eu falei, chega! Vou ter que botar esse sonho no papel. Chega! Isso no mês de junho. Gente, é um longo caminho de fracasso. Meu próprio fracasso. Eu me botei para baixo. Eu não me deixei crescer. Eu me auto-sabotei. E aí eu abri o blog. Falei, bem, não vai ter jeito. O canal eu quero voltar mesmo com o canal. E o canal eu voltei por causa de um vídeo que eu divulguei lá da faculdade. Que as pessoas estavam desabafando sobre o que achou e eu achei aquilo genial. É muito a ideia do meu canal. Eu Somente Quero Conversar. Que é realmente pra gente falar o que a gente sente. Eu não preciso voltar. Vou voltar com o blog. Voltei pra faculdade. E aí tudo foi retomando. E parece que todo aquele caminho que eu estava perdida há muito tempo atrás foi reconectando. E algo dentro da minha cabeça falou assim, é isso. Esse é o caminho. É aí que você deveria ir. Vídeo, blog. Vídeo, blog. Vídeo porque você ama gravar e o blog porque você ama escrever. Porque nem todo escritor todo mês vai ter um livro.
Livros levam tempo, uma história leva um tempo, mas o blog é uma coisa diária, é uma coisa que é uma reflexão, é uma coisa que você sente, é o que você precisa falar naquele momento. E cara, melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mais de um mês o blog tem. O blog tem 1 mês e poucos dias. Que foi dia 21 de julho que fez 1 mês. 1 mês e poucos dias, eu não tinha nem reparado nisso. E nessas minhas buscas de tema sobre o que eu falo no blog, e é incrível, tudo vem. Eu quero escrever algo, aparece o tema que eu tenho que escrever. Parece que é uma coisa assim, mandada pelo universo. Que tem que escrever sobre isso, Ellen. E apareceu o aniversário. E para mim, tudo foi muito tarde. O livro eu escrevo desde os meus 12 anos, só fui publicar em 2025, com 34 anos de idade. O blog, sempre gostei de escrever, mas pelo meu preconceito, eu não escrevi o blog antes, fui escrever agora, no ano de 2026. Os vídeos, sempre fiquei desistindo de canais, porque eu não me encontrava e agora eu me encontrei. Tudo foi tarde. Porque o tempo é muito relativo, acho que só vai ser tarde de verdade como eu morrer. E eu não busco resultados rápidos, né? Eu coloquei lá no texto do blog, que vocês vão ler, né? Depois, espero que vocês vão ler, que hoje em dia tudo pede agilidade, né? Você tem que crescer rápido, você tem que ter leitores rápido, os números têm que estar grande rápido. Se você não tiver números, você não é sucesso. Mas o sucesso é muito relativo. Hoje eu digo que eu estou no auge do meu sucesso. Porque eu consegui me vencer. E a partir do momento que eu consegui vencer a minha autodepreciação, o meu comodismo, a minha zona de conforto que era ruim, o meu fracasso, a minha desistência e a minha procrastinação, eu já sou um sucesso. Eu já sou um fenômeno. Eu já me sinto poderosa. Eu faço o que eu amo. Gente, todo final de semana eu fico agoniada no sábado para acordar e escrever pro blog. Porque eu já sei que quando eu escrever pro blog, já vai vir a ideia do vídeo. Toda vez que eu penso no vídeo, eu penso no blog. Uma coisa interliga na outra. Toda vez que eu vejo o blog e o vídeo, eu lembro do meu trabalho como escritora. Que eu tenho que permanecer e já estou desenvolvendo outra história para até o final do ano lançar. Cara, é isso. Me encontrei. É por isso que a idade é muito relativa. O sucesso é muito relativo. Eu sempre achei que eu tinha que ser iguais a todos. Porque eu lembro que muitas vezes dos meus conteúdos era baseado em conteúdos que eu via, que eu achava que seria legal eu fazer, mas não era eu. Não tinha a minha essência. Não era eu falando, eu reproduzindo o que o outro diz. E eu? E hoje não. O blog é a minha cara, os vídeos é a minha cara, o meu trabalho da minha escrita, que é a parte mais verdadeira, é eu. Meus vídeos, gente, não tem edição. Evita ao máximo ter edição. Porque eu quero que vocês vejam quando eu gaguejo, eu quero que vocês vejam se eu errar uma palavra, uma conjugação, sei lá, se eu falar uma baboseira, eu quero que vocês vejam. Porque eu quero que vocês encontrem aqui alguém humano, alguém que olhe para vocês e fala assim, pô, eu me identifico com essa pessoa, porque ela é igual a mim. Eu não sou a mais bonita, eu não sou a mais bela, eu não sou a mais inteligente, nem quero, longe de mim. Só que eu estou buscando me desenvolver como pessoa, como mulher, como escritora, como mãe, como trabalhadora e como sonhadora. Porque esse canal veio através de um sonho. Eu somente quero conversar
também voltou agora, depois do blog. Então, ele está retomando a sua vida. Eu somente quero conversar, nasceu do meu desejo de conversar. Eu não sei se vocês vão me entender, se vocês vão gostar desse vídeo, se vão gostar dos outros, se vai achar esse canal baboseira. Tudo bem. Mas se você chegou até aqui, eu espero de coração que você tenha se identificado comigo, tá bom? E é isso, gente. Comemoração do aniversário do blog, né? Um começo de uma conversa, que agora eu quero que a gente converse durante muito tempo, né? Os textos nascem através das palavras guardadas dentro de mim, que eu quero transmitir para vocês. E seguiremos conversando, dialogando, tá bom? Muito obrigada pela sua contribuição aqui com a visualização. Não esqueça de deixar o seu like e o seu canal Eu Somente Quero Conversar fica por aqui. E até domingo que vem para nós conversarmos mais um pouquinho, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.